Cada vez mais o brasileiro viaja ao exterior, mas nem sempre os turistas sabem o que estão contratando quando compram aquele plano de assistência de saúde para viagem. Os correspondentes Rodrigo Alvarez e Marcos Uchoa mostram agora pra gente casos de acidentes com brasileiros que dizem ter tido dificuldade para conseguir tratamento adequado lá fora. E esclarecem as dúvidas mais comuns dos turistas consumidores. A cidade de Kayseri tem uma das montanhas mais bonitas da Turquia, mas jamais esteve nos planos de Dona Maísa. Visitamos o Fórum Romano. Quando ela resolveu sair do Rio para uma viagem com as amigas, o sonho era voar de balão pela Capadócia. E elas foram. Só que o balão caiu no mês passado e 3 amigas de Dona Maísa morreram. Ela ficou uma semana na UTI e passou por 5 cirurgias. Esse foi o pior lado. Foi o lado que ficou encostado da parede do balão. O serviço de assistência de viagem dela é da empresa Cores, com cobertura de 30 mil euros, quase 86 mil reais, para a chamada repatriação sanitária, a volta ao Brasil. Alguma vez vocês pensaram que 30 mil euros podia ser pouco? Nunca pensamos, porque a agência dizia isso. O que eles diziam? Que era o comum viajar para a Europa por 30 mil euros. Pela condição médica, Dona Maísa não pode enfrentar um voo comum. E depois do acidente, a empresa informou que o avião UTI até o Brasil custaria 100 mil dólares, ou 214 mil reais. Ou seja, os 86 mil reais contratados não cobririam nem a metade do custo. Eu e meu irmão começamos a falar assim, não, a gente vai pagar esse avião, a gente tira tudo que a gente tem, vende, faz e paga o avião. E não é que pouco depois o preço aumentou? Houve um erro na cotação. Não, a cotação 100 mil era euros, não era dólares. Era o triplo do que cobre o serviço de assistência. Depois disso, a representante da empresa mandou um outro e-mail para a filha de Dona Maísa, pedindo desculpas pelo erro na cotação do avião UTI e oferecendo uma alternativa. Ela poderia ser repatriada ao Brasil usando apenas os 30 mil euros previstos em contrato e sem pagar um único centavo a mais por isso. Dona Maísa viajaria acompanhada de médico, enfermeira e ainda com os equipamentos hospitalares considerados necessários. Só que esse mesmo e-mail fazia uma ressalva. O voo seria num avião comercial e não num avião UTI, justamente o que disse ser perigoso 2 dias antes. Foi quando o advogado contratado por Dona Maísa na Turquia telefonou para o hospital. Agora, nesse momento, ele acabou de ligar, avisando que o avião vai chegar aqui em Kayseri na segunda-feira. Uau, que notícia! Segunda-feira, e a gente vai viajar na terça-feira de manhã. Assim, Dona Maísa voa para o Brasil depois de amanhã numa UTI aérea paga pelas seguradoras das empresas envolvidas no acidente. Em nota, a empresa Cores afirmou que os serviços adquiridos têm limite de coberturas e que as coberturas estão sendo executadas. Se tudo correr como planejado, quase um mês depois do acidente, Dona Maísa vai deixar esse pesadelo a mais de 10 mil quilômetros de casa para realizar um novo sonho. Eu queria tanto comer um feijãozinho preto com um pirezinho de batata e uma carne moída, uma saudade imensa. Você viu no Fantástico o reencontro de Wagner e Rosana uma semana depois do acidente com o balão na Turquia. Eu não vi quando o balão caiu, não vi. Você desmaiou? Não vi, não vi nada. Me desmaiou em cima do meu pé. Pois é, na última terça-feira eles voltaram ao Brasil. Ai, minha princesa. Luca, dá um beijo na vovó, filho. E foram direto para o hospital. Wagner e Rosana tinham contratado um seguro-saúde para a viagem à Turquia sem saber o que contrataram. O senhor leu a pólice? Não. O valor da assistência era como o de Dona Maísa, 30 mil euros, quase 86 mil reais. Parece muito dinheiro, mas Em 3 dias que eu estava na UTI, os 30 mil euros já tinha acabado. na queda do balão, Wagner e Rosana tiveram fraturas nas vértebras e precisaram de várias cirurgias. O hospital entrou em contato com a turma do balão, meu filho entrou, eles falaram que ia assumir todas as despesas lá. Os 23 dias de internação e procedimentos foram pagos pelas seguradoras das empresas dos balões envolvidos no acidente. Já a empresa de assistência vai reembolsar a viagem dos filhos à Turquia e pagou a volta do casal em voo de primeira classe a um custo que chega a 40 mil reais. Seguro é uma coisa que a gente não quer usar, mas é sempre bom ter. Dona Tereza, de 79 anos, também tinha. Mesmo assim, o caso dela foi bem complicado, como conta agora o correspondente Marcos Uchoa.
No domingo passado, Dona Teresa finalmente voltou ao Brasil. Foram 26 dias em 3 hospitais de 2 países. Eu falei que eu trazia você pro Brasil. Eu falei que você ia chegar bem no Brasil, mãe. Eu falei que você ia chegar. Ela fazia um cruzeiro na Rússia, escorregou no navio e teve que ser hospitalizada. Primeiro, foi para essa clínica em São Petersburgo. O diagnóstico? Fratura na bacia. E o neto viajou do Brasil para ajudar. Quando eu cheguei lá, eu achei, ela tem que operar logo aqui. Que se ela operar aqui, não vai ter o mesmo transtorno que vai ter quando voltar para o Brasil. Ela já volta curada. Aí eles falaram, não, a gente vai fazer a operação daqui a 2 dias. Isso na primeira semana. A gente passou 3 dias sem ninguém aparecer no quarto, dando notícia nenhuma. Depois, Dona Teresa foi transferida para um hospital público que fica em outra cidade. A comida era servida assim como se fosse coisa de quartel. Lá, os médicos disseram que ela tinha que colocar uma prótese. Me senti abandonada num país que ninguém falava a minha língua e que simplesmente não tomava conhecimento se eu estava com dor, se eu não estava com dor. A família não autorizou a cirurgia na bacia, mas ela teve que fazer outra operação de estabilização para poder viajar. Finalmente, por sugestão da empresa de assistência de viagem contratada por Dona Teresa, ela foi transferida para um hospital em Paris, na França. A filha Valéria se queixa das informações prestadas pela empresa. Quando a empresa de seguro entrava em contato comigo, era assim, ela vai fazer a cirurgia, ela já fez a cirurgia, você não sabe. Ah, ela vai ser transferida para fazer exame, não, ela já fez o exame. Então, assim, em momento algum, o tempo foi correto. Em nota, a empresa AXA, de assistência de viagem, afirma que a central de atendimento no Brasil manteve 97 contatos com a família, por telefone e e-mail. A empresa diz também que todos os procedimentos adotados serviram para evitar riscos e complicações numa paciente com condição de saúde frágil. As despesas médicas e hospitalares no exterior foram cobertas pela assistência contratada por Dona Teresa. A família diz que gastou R$25 mil com médicos no Brasil que monitoraram o caso à distância e as viagens da filha e do neto para a Rússia e para a França. O reembolso ainda não foi solicitado. No ano passado, 9 milhões de passageiros saíram do Brasil para o exterior, 300 mil a mais do que em 2011. Só que nem todo passageiro tira as dúvidas sobre o serviço de saúde na hora de viajar. Veja as dicas. Uma coisa é a assistência de viagem e outra coisa é o seguro viagem. A assistência viagem te oferece uma rede credenciada. No caso do seguro, além de ter esse tipo de atendimento, você conta também com a opção de escolha da clínica que você deseja e pode pedir reembolso ao chegar no Brasil. Nem tudo pode ser coberto pelo seguro. O seguro viagem não cobre, por exemplo, doenças pré-existentes. Tem planos que não oferecem cobertura para esportes radicais. Tem planos que não oferecem coberturas para gestantes. E o que não pode faltar? Não pode faltar a cobertura de morte e invalidez por acidente. O resto são coberturas adicionais, que podem ser ou não acrescentadas. Explique ao agente de viagens ou ao representante do plano tudo o que você pretende fazer no passeio. Saber o que o indivíduo vai fazer na viagem é fundamental para um corretor ou especialista poder indicar a ele qual é o perfil de risco que ele tem. E por fim, uma recomendação especial para a turma da terceira idade. Quem dá é o médico da Dona Teresa. Depois de uma certa idade, eu acho que a pessoa tem que pensar para onde vai, fazer um seguro bem feito, né? Para que possa ter a certeza de que vai ser bem atendida para onde vai. Depois do Fantástico, o professor Gustavo Melo, da Escola Nacional de Seguros, vai tirar todas as suas dúvidas no nosso site.